Olá, alunos, tudo bom? O meu nome é Geuciano, sou professor de História do sexto ao nono ano. E na aula de hoje vamos trabalhar especificamente dois temas. Primeiro, os negros no pós-abolição e segundo, a cultura afro-brasileira no pós-abolição. A assinatura da Lei Áurea, realizada pela Princesa Isabel, aconteceu em 1888. Os negros, que são os ex-escravos, viram nessa lei o ideal de liberdade. Tentaram perceber, a partir dessa assinatura, que o mundo seria um pouco melhor para eles, porque eles seriam tratados com mais dignidade. Lógico que, depois da assinatura da Lei Áurea, várias comemorações aconteceram. Festas nas cidades, nas fazendas, né, em alguns locais rurais, para comemorar o grande feito, que é a libertação dos escravos. Mas a luta dos negros dentro do contexto de adequação à sociedade só inicia. Tanto é que é uma luta que está sendo constante até a atualidade. Os negros em si, depois das suas comemorações, começaram a tentar se firmar socialmente entre a sociedade brasileira, como pessoas livres. Em algumas áreas rurais, alguns negros tentaram negociar com os donos de fazenda a sua permanência, né, nas fazendas, em troca de um salário, né, e em troca do direito de ter a própria roça e de ter um tratamento digno, um tratamento mais humanitário. Lógico que esse tratamento ele foi dispensado pelos senhores das fazendas, fazendo com que esses libertos fossem ocupar territórios abandonados, e lá eles começaram a cultivar mandiocas e criavam os seus animais. E já nas cidades, a situação era um cenário um pouco mais diferente. Em qual sentido? No sentido de que, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, alguns negros conseguiam se empregar nas fábricas, mas outros, infelizmente, continuavam no processo de desemprego. Por quê? Porque muitos donos de estabelecimentos optavam em não contratá-los somente por causa da cor da pele deles e também por causa do contexto originário deles, levando em consideração que eles eram ex-escravos. E com isso eles preferiam, no caso, os donos de determinadas estalagens, determinadas fábricas, preferiam contratar os imigrantes europeus do que os negros que eram originados praticamente no Brasil. Sem falar que muitos nasceram no Brasil, né? E isso fez com que os negros em si, das cidades, para sobreviverem, para dar um sustento digno às suas famílias, começaram a fazer bicos em troca de um dinheiro que fosse o suficiente para a sustentação, né, das suas famílias e comunidades. Antes e depois, em si, o negro nunca parou de lutar por seus direitos, antes e depois da abolição. Tanto é que, no decorrer dessas suas lutas, eles começaram a criar jornais próprios que ficou conhecido como a imprensa negra. O historiador Flávio Gomes, em seus trabalhos e em suas pesquisas, relata que os primeiros periódicos editados por negros são do final do século XIX. Coloquei uma pequena marcaçãozinha nos periódicos, que são o 13 de maio, de 1888, a Pátria, de 1889, o Exemplo, de 1892, que circularam em
Porto Alegre. Depois, outros vieram, como por exemplo o Baluarte, em 1903, a Pérola, em 1911, o Menelik, de 1915, o Alfinete, de 1918, o Cosmos, de 1922 e o Clarim da Alvorada, de 1924. Na figura, vocês vão ver um pouco da redação do jornal Clarim da Alvorada, né, que estava em funcionamento na década de 20, especificamente no ano de 1920. Nas primeiras décadas do século XX, o tema predominante da imprensa negra era a denúncia ao racismo, especificamente também a falta de oportunidades que o negro tinha no contexto do mercado de trabalho e a violência que era experimentada pela população negra brasileira. Então você já percebe, dentro do contexto de luta pela democracia e equilíbrio racial, que o jornal da imprensa negra em si foi de extrema importância para orientar e ao mesmo tempo conscientizar as pessoas sobre as consequências que o racismo em si causa para a população negra. Esses jornais também eles publicavam matérias que sugeriam até comportamentos da população negra, estimulando, por exemplo, a sua autoestima, valorizando suas formas de associação, participação política, entre outras coisas. Eles homenageavam, por exemplo, personalidades negras, né, como Luiz Gama e o José do Patrocínio, que ao mesmo tempo ela fazia com que essas homenagens elevassem o ego da população negra, né, elevando também o status de heróis, né, desses líderes, dessas personalidades que de alguma forma foram referência na luta do movimento negro. Esses jornais também divulgavam bailes e salões onde se permitia a entrada de negros. Como assim, Geuciano? Eu escutei bem? Isso quer dizer que não era todo evento, toda instituição que permitia a entrada de negros? Isso mesmo. Os negros, né, se encontravam normalmente em salões que eram alugados para bailes somente para negros, onde eles exibiam suas danças, né, a sua elegância e seus modos de vestidas, né, também expressavam ali a sua linguagem da época. Eram locais, eram espaços de lazer que eram exclusivos para negros. Mas por quê? Porque a sociedade brasileira, na época em si, não tinha ainda uma tolerância racial. Em qual sentido? No sentido de que eles não tinham respeito pela raça específica do outro. Porque até então, no século XIX, século XX, vocês sabiam que o processo de cultura coexistente no Brasil tinha como inspiração principal as características da Europa. E isso acabava deixando um pouco a cultura afrodescendente, a cultura dos negros em si, ex-escravos, de lado. Acerca da cultura afro-brasileira no pós-abolição, nós vamos perceber que, mesmo que o Brasil ele tenha como base principal a cultura europeia, os negros em si não deixaram de lado a sua cultura originária, a ponto de começarem a perceber aos poucos que a prática da sua cultura é uma forma de marcar
a sua resistência contra a repressão racista existente no Brasil na época. Alguns historiadores, né, falam sobre esse assunto. Eu peguei um texto do autor, da autora Vlamira Albuquerque, do livro Uma História da Cultura Afro-Brasileira, um pequeno trecho que fala sobre o contexto de injustiça que o negro em si, ex-escravo, sofreu no processo de tentativa de prática da cultura afro-brasileira no pós-abolição. Vamos fazer uma leitura básica? Olha lá. A escravidão foi uma página muito triste da história do Brasil, por conta da condição de escravizados dos africanos e seus descendentes. Suas práticas e costumes não eram reconhecidos, já que só era considerado cultura o que fosse criado pelos europeus. Ainda assim, os africanos e afrodescendentes imprimiram de modo decisivo suas referências no Novo Mundo. Daí dizemos que as culturas afrodescendentes têm a marca da resistência por persistirem, apesar da repressão e da desqualificação a que foram submetidas em várias partes do mundo. No Brasil, a culinária, os modos de vestir, ritmos, danças, assim como as palavras e expressões gramaticais, trazem em nosso cotidiano as marcas da presença africana. A cultura afro-brasileira também se caracteriza pela criatividade, pois, ao longo de nossa história, os africanos e seus descendentes foram obrigados a refazer suas vidas e inventar caminhos para sair da escravidão e enfrentar a discriminação. Então, gente, só observem que o contexto dessa discriminação, por exemplo, que está sendo citado na leitura base, existe até hoje. Querendo ou não, dentro de um contexto legislativo, se faz necessário o Estado brasileiro político em si desenvolver leis contra o racismo que de alguma forma punam todo e qualquer tipo de agressor existente no nosso país. Por que está falando isso, Josiano? Porque, levando em consideração um respeito ao contexto humanitário, ninguém deveria ser discriminado somente pela sua cor ou discriminado por uma questão econômica ou por uma questão de gênero, muito pelo contrário. A prevalência da democracia ela deveria existir no Brasil em todas as instâncias, principalmente no contexto racial, né? E nós sabemos que para diminuir todo esse aparato de desigualdade racial existente no Brasil, políticas públicas como, por exemplo, as cotas para inserção do negro nas universidades públicas são inseridas para que o Brasil, em algum momento do contexto histórico, obtenha um determinado equilíbrio racial no contexto econômico, no contexto mercadológico, entre outras situações. Em 1931, os negros em si, para lutar contra o racismo, fundaram a Frente Negra Brasileira. Quem eram seus fundadores? Francisco Lucrécio, Raul Joviano e José Correia Leite. Eram todos negros. A sede deles, né, ficava no em um bairro do centro de São Paulo e tinha como principal foco, né, a luta contra o racismo e como ideal a questão da liberdade. Mas, Luciano, tu não tinha dito que os negros não tinham sido libertados
lá em 1888, com a assinatura da Lei Áurea? Sim, eu disse. Mas a liberdade em si que os negros tiveram foi somente no contexto do papel, mas no contexto civilizatório, por causa do racismo proveniente no Brasil, por causa de todo aquele processo de colonização, o negro em si, querendo ou não, ainda não está com a sua liberdade completa. Por que eu falo isso? Eu falo no sentido de que, mesmo ele não sendo escravo, mesmo ele tendo a sua liberdade oficializada pelo Estado, ele ainda sofre o racismo, ele ainda sofre discriminação. Os integrantes que foram também os seus fundadores, né, eram muito respeitados. E a Frente Negra em si, eles só admitiam pessoas que dessem provas das suas honestidades na vida pessoal. Essa frente em si, ela tinha como uma base principal, né, principalmente no contexto da luta em prol do movimento negro, a questão da instrução. Tanto é que eles promoviam, por exemplo, cursos de alfabetização de adultos, que tinham como proposta principal oferecer conteúdos equivalentes ao que são oferecidos no ensino fundamental e no ensino médio atual. Eles tinham inclusive como proposta criar uma escola, que seria o Liceu dos Palmares, né? E lógico que muitas outras ações frente ao movimento negro foram criadas para poder conscientizar o brasileiro em si de que o respeito é necessário diante de todos os segmentos. Observem no slide uma foto, né, da Frente Negra Brasileira. Aí vocês vão observar que em pouco tempo a Frente Negra já reunia cerca de 600 mil filiados, espalhados por todos os estados brasileiros. Os seus dirigentes, eles resolveram transformar a Frente Negra Brasileira em um partido político. E em 1936, os frente-negrinos tiveram seu pedido aprovado. Assim, eles não chegaram a disputar as eleições. É que, porque especificamente em 1937, no que diz respeito a datas, em 10 de novembro de 1937, o Getúlio Vargas, infelizmente, instalou no país uma ditadura, que essa ditadura ficou conhecida como o Estado Novo, que inclusive foi estudado no capítulo anterior. Para desenvolver um pouco mais o contexto de adequação da cultura afro-brasileira, foi criado em 1944 o Teatro Experimental do Negro, que tinha como base principal receber os negros que lutaram por uma inserção no mundo da cultura. Ou seja, é uma chance que o negro em si, em seu contexto cultural, tinha para expor o seu talento nos anos de 1944 até 1968. Trouxe para vocês um trecho do texto do historiador Petrônio Domingues, do seu livro A Nova Abolição. Ele diz que o TEM, que era o Teatro Experimental do Negro, ele adquiriu uma dimensão muito mais ampla do que o esperado. Por quê? Porque em 1948 iniciou a publicação do seguinte jornal, o jornal Quilombo, que funcionava como uma espécie de
veículo de divulgação das ideias do grupo e estampava em diversos números um determinado programa que visava trabalhar a valorização do negro brasileiro em todos os setores, tanto nos setores sociais, culturais, educacionais, políticos, econômicos e artísticos, lutar para que, enquanto não for tornado gratuito o ensino em todos os graus, que sejam admitidos estudantes negros como pensionistas do Estado, em todos os estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares.